Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje eu vou aqui porque eu sinto um dever moral de fazer isso, né? Eu já comentei, mas o fato é que o camarada Glauber Braga, que na minha interpretação é um dos mais valorosos quadros políticos que nós temos na esquerda hoje, está enfrentando um processo fraudulento de cassação de seu mandato no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. E esse embate, né, que está acontecendo, exposição das testemunhas e tudo mais, vem gerando um bom debate, uma boa discussão que reflete o caráter da democracia burguesa, o caráter autoritário, o caráter antidemocrático, o caráter persecutório em relação à esquerda. Então, é um debate muito importante. E eu acho que a gente tem que valorizar muito a postura do Glauber, porque não é qualquer um que parte para esse enfrentamento, onde a derrota, pelo menos institucional, é quase certa, em nome de uma defesa de determinados princípios. Então, eu acho que o Glauber está de parabéns. E, assim, sem mais enrolação, temos aqui um vídeo com a oitiva das testemunhas, né, que aconteceu lá no Conselho de Ética. Bora lá, vamos assistir. Aqui no dia de hoje, a testemunha anterior do Movimento Brasil Livre, pelo menos por 2 vezes, mentiu. E aí eu não estou falando que mentiu porque a minha versão é de que ele mentiu e a versão dele é outra. Ele afirmou 2 coisas diferentes no mesmo depoimento. Questionado se ele tem alguma empresa, ele disse que, no primeiro momento por mim, que não. Os senhores e as senhoras lembram, disse que não. Depois, num segundo momento, aí ele diz, já tive no passado um MEI. Num segundo momento, questionado pelo deputado Chico Alencar, como que ele recebia do MBL, ele disse, por uma empresa, eu sou MEI. Qual é a verdade? A minha pergunta é a seguinte, o senhor tem relação política de um mesmo movimento com o senhor Gabriel Costenaro. Qual é a tarefa do senhor Gabriel Costenaro no MBL, já que ele é pago pelo MBL? No Movimento Brasil Livre, Gabriel Costenaro, até onde eu sei, no estado do Rio de Janeiro, edita vídeos, acompanha representantes do Movimento Brasil Livre em movimentos políticos, faz gravações e ajuda a organizar manifestações de protesto, por exemplo, quando há alguma votação a qual o MBL discorda na Câmara de Vereadores, por exemplo, aumento de salário de vereadores, aumento de privilégios e por aí vai. Deputado, relator, presidente, olha mais uma dificuldade que a gente está enfrentando nesse processo. Tanto a testemunha anterior como a atual testemunha, o deputado Kim, afirmam que, entre outras tarefas, até onde ele sabe, ele edita vídeo, faz gravações. Mas quando questionado, a testemunha anterior, quem é que tinha a posse dos vídeos, das gravações e dos equipamentos para que fossem utilizados como prova pelo Conselho, ele cita o nome de uma outra pessoa e que não teria acesso imediato a essas mesmas gravações. Quem edita e faz os vídeos não tem posse daquilo que são os vídeos realizados e feitos, é uma terceira, uma outra pessoa, exatamente para não assumir o compromisso de que esse material fosse disponibilizado aqui para o Conselho de Ética. Deputado Kim Kataguiri, o senhor sabe que mentir, nesse caso, tem uma consequência civil e uma consequência também de natureza criminal. A testemunha mentiu quando, num primeiro momento, disse que não tinha empresa, depois que recebe do Movimento Brasil Livre através de uma empresa. O senhor sabe como a testemunha é contratada ou recebe, se empresa, se MEI, ou qualquer outro expediente do Movimento Brasil Livre? Não, a coordenação do Movimento Brasil Livre separa os mandatários, deixa os mandatários responsáveis pela representação do movimento nas casas legislativas, da administração do dia a dia do movimento, que toma conta, por exemplo, dos pagamentos como feitos por Gabriel Costenaro. Então, quem é responsável no Movimento Brasil Livre pelos pagamentos feitos como esses pagamentos que são realizados ao senhor Gabriel Costenaro? Atualmente, creio que... Não sei te dizer o nome de todos os coordenadores que estão na associação. Que estão na associação. Não existe um principal, nós somos coordenadores nacionais com o mesmo status. Responsável pelos pagamentos? Não sei quem é o responsável pelos pagamentos hoje. Presidente, relator, é um coordenador nacional do movimento. E quando eu pergunto uma única pessoa que responda pela coordenação do movimento para a realização de pagamentos, o deputado Kim Kataguiri, com toda a influência que tem no movimento, não sabe quem é,
a pessoa responsável por pagamentos como o realizado pela testemunha? Gente, assim, só para botar a galera a par da situação. Isso aí é o desenrolar de uma situação criada por um NPC qualquer do Movimento Brasil Livre, do MBL, do Kim Kataguiri, que eu faço questão de não dizer o nome aqui, porque é um NPC mesmo. Poderia ser qualquer outro, tanto faz. Eles fazem todos a mesma coisa. Uma pessoa que vinha perseguindo a atividade política, atividade, portanto, de trabalho do Glauber Braga. Em eventos, em prestação de contas e até mesmo na Câmara dos Deputados. Esse NPC abordou, como vinha fazendo já há algum tempo, o Glauber, lá na Câmara dos Deputados, ofendendo a mãe do Glauber, que estava doente com Alzheimer, tá? E que, infelizmente, veio a falecer depois, vítima de complicações dos seus problemas de saúde. Então vejam, o cara vai até o ambiente de trabalho do Glauber, ofender a mãe do Glauber, e o Glauber botou ele para correr de lá com um chutinho na bunda. E isso ensejou este processo. Só que a gente sabe que este processo que está no Conselho de Ética, ele é muito menos por causa disso e muito mais por causa da rixa do Glauber com o Arthur Lira. E aí o Arthur Lira utilizou esse subterfúgio para armar um circo contra o Glauber. Por quê? Porque o Glauber não admite baixar o tom das suas críticas contra o Arthur Lira. Então é uma situação que já vem se arrastando há mais de ano do Arthur Lira prometer caçar o mandato do Glauber. Porque não é sob decoro, tá, gente? A Câmara abriga uma porção de bandido condenado. Então já teve deputado com tornozeleira, já teve deputado dentro de presídio que não foi caçado pelo Conselho de Ética da Câmara. Tem episódios dantescos, tá? Agressão a membro do MST por parte de deputado. O episódio dantesco de transfobia do Nicolas Ferreira com peruca, tá? Na Câmara dos Deputados, discursando. Tem a Carla Zambelli, que saiu correndo atrás de uma pessoa pelas ruas, dia da eleição, com uma arma na mão, enfim. Então, assim, é muito pouco sobre decoro e muito mais sobre a rixa do Glauber com o Arthur Lira. E basicamente o que o Arthur Lira fez foi o seguinte: eu vou caçar teu mandato, a não ser que tu baixe a bola e calha a boca. E aí eu vejo a grandeza do Glauber, porque o Glauber disse: se é isso, então você casse. Porque eu vou fazer a minha defesa denunciando essa farsa. E por isso que eu acho que o Glauber é gigante. Porque quantos deputados colocariam em risco o seu mandato e 8 anos da sua vida política, pelo menos institucional, simplesmente por não aceitar a chantagem, tá, de um gangster, tá, nas palavras do Glauber, para que ele pare de fazer crítica. Então a gente tem que valorizar muito a postura do Glauber. Porque é muito fácil a gente bradar e falar e tal, mas na hora que o bicho pega, quantos têm essa força? Quantos arriscariam o mandato simplesmente para não parar de fazer a denúncia numa luta que a derrota, pelo menos institucional, é quase certa, uma vez que, para mim, não tem como o Glauber ser derrotado nisso. Mas isso eu vou falar mais para frente. Sim, não sou responsável pelo dia a dia do movimento. E para quem nós podemos questionar que seja responsável pelo dia a dia do movimento, que seria responsável eventualmente por esse pagamento? Quem que nós podemos chamar no Conselho de Ética para ter esse tipo de informação? Eu vou me reunir com o meu movimento e te trago a resposta, Glauber. O senhor não pode indicar... Entendeu? E olha a cara do Kim Kataguiri. Ele é coordenador nacional do MBL, ele não sabe que é responsável pelos pagamentos. Ele não conseguiu apontar um setor, uma pessoa responsável, porque, na verdade, aí é uma questão espinhosa do MBL. Desde o princípio. Muito nebulosa. Tá? Que eles fazem questão de não dar visibilidade. Por quê? Eu, sinceramente, não sei. Eu imagino, mas não posso falar. Cá, então, alguém que tem essa responsabilidade? Não, nós tomamos decisões colegiadas. Seguimos. Deputado, a outra mentira
falada aqui pela testemunha, e essa gravíssima, se é que dá para hierarquizar a gravidade, tem uma relação direta com o boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência, o deputado Chico perguntou à testemunha se ele tinha escrito a seguinte mensagem, abre aspas, você é uma vagabunda, traidora, que parece uma cadela no cio, que sai transando por favores e com o primeiro verme que aparece. Confrontado pelo deputado Chico Alencar se a testemunha tinha publicado isso, ele tenta se esquivar, mas num segundo momento ele diz, não é verdade, é mentira. Quando a deputada Sâmia, então, pergunta mais uma vez, repetindo a frase, porque a deputada, então, Sâmia, cita o grupo em que isso teria acontecido, e, evidentemente, o que é feito num grupo fica registrado. Qual foi a resposta? O senhor lembra qual foi a resposta da testemunha? Não recordo. Ele disse, não lembro se fiz. Primeiro ele disse que não tinha feito. Depois ele disse que não se lembrava se tinha feito, quando a pergunta foi formulada pela segunda vez. O senhor bota a mão no fogo pelo senhor Gabriel Costenaro? Olha, deputado Glauber, como um defensor do Estado Democrático de Direito, até Vossa Excelência está acompanhado de advogados, eu entendo que o senhor Gabriel Costenaro pode ser condenado pelas suas atitudes se houver condenação transitada em julgado. Até onde eu sei, desse inquérito, ele sequer foi para frente por falta de provas. Portanto... Mas eu quero falar especificamente do que aconteceu hoje aqui, na presença do senhor, porque eu acho que o senhor permaneceu durante toda a reunião do Conselho de Ética. Ele deu duas versões diferentes. Na primeira ele disse que não era verdade. Depois ele disse que não se recordava. Então eu vou reformular a pergunta. Se o senhor tivesse escrito num grupo, abre aspas, você é uma vagabunda, traidora, que parece uma cadela no cio, que sai transando por favores e com o primeiro verme que aparece. Se o senhor escrevesse algo como isso, o senhor poderia não se recordar de tê-lo feito? Vou testemunhar sobre hipótese, deputado Glauber, isso não existe. Se o senhor tivesse escrito o senhor escreveria algo parecido com isso? O senhor escreveria, o que o senhor faria? Escreveria algo não parecido vou com testemunhar isso? sobre hipótese, deputado. O senhor escreveria isso? Não escreveria, mas não vou testemunhar sobre hipótese. Não escreveria. Pelo menos diz que não escreveria, está dizendo, está afirmando. Só que a testemunha do seu movimento disse que não se recorda se fez isso. Eu pergunto ao senhor, porque é o segundo procedimento para que o Movimento Brasil Livre se posicione sobre ele. E veja, em uma outra questão, além de toda a defesa do Glauber, está centrada na denúncia que é a farsa da democracia burguesa e esse circo montado para caçar o mandato de um deputado que questiona o principal líder da Câmara. Além disso, também está servindo, e por isso eu estou fazendo esse react, para que Glauber e outros deputados e deputadas consigam mostrar para a gente de maneira muito evidente a verdadeira natureza do Movimento Brasil Livre. Suas intenções, suas ligações, seu perfil político, seu extremismo político, né, que faz estímulo ao que há de pior na extrema-direita. E se você pegar qualquer texto de sociologia, qualquer artigo, qualquer manual de sociologia, você vai perceber que extrema-direita é eufemismo para nazifascismo. Né? Tudo que diz respeito ao nazifascismo é enquadrado como ideologia política de extrema-direita. E, portanto, Glauber está utilizando esse espaço para tentar demonstrar o alinhamento ideológico do Movimento Brasil Livre a políticas de extrema-direita. Então também está muito interessante assistir esse debate a partir dessa perspectiva. Porque isso não é sobre convencer deputados, tá, gente? Os deputados estão no bolso do Lira. Isso também apareceu nesse debate. Deputado que chegou e disse pro Glauber que estava do lado dele, mas que mudou de opinião depois de ter, sei lá, quem sabe, talvez ter tido uma conversa com o Arthur Lira. Porque o Arthur Lira tem esse poder, ele movimenta bilhões com um WhatsApp, com um telefonema, né, do orçamento impositivo. Isso dá muito poder para ele, tá muito forte a situação por lá. Parece que o cara tá totalmente blindado. Então ele tá denunciando essa farsa e aproveitando para denunciar
aquilo que ele entende que é a natureza política do MBL. Se ficar comprovado que esse tipo de manifestação aconteceu num grupo, qual é o tipo de atitude adotada pelo Movimento Brasil Livre num caso grave como esse? Se ele for condenado, ele vai ser expulso do movimento. E se ele não for condenado, mas Então ficar tá comprovado. Se ficar comprovado... Como fica comprovado sem condenação da realidade julgada, deputado Glauber? Porque denúncias, você tem denúncias criminais, você tem processos civis, e esses processos tramitam judicialmente. Mas se for apresentado ao Conselho de Ética e a Vossa Excelência o print, e ele tiver de fato escrito isso, qual é a consequência? Se a justiça condená-lo, ele será expulso. Importante, hein? Importante, veja. Não interessa para o Kim Kataguiri e para o MBL se ele disse ou não disse. Interessa se a justiça vai interpretar isso como crime ou não crime. Se vai ter sentença transitada em julgado. O fato dele ter falado ou não é, segundo o que o Kim está falando aqui, irrelevante. E que, portanto, não merece sanção no MBL. O que não surpreende ninguém. Porque não há questionamento por parte do MBL, por exemplo, dos áudios do Arthur lá que ensejaram a perda do seu mandato. Não há questionamento a respeito dos áudios do Arthur quanto à veracidade dos áudios. E mesmo que isso não tenha ensejado uma situação judicial, seja na vara civil, na vara criminal, não teve sanção nenhuma. Então a preocupação não é o que dizem ou o que fazem os membros. Eu estou entendendo dessa maneira. Ah, mas é uma postura fascista, é uma postura machista, não interessa. O que interessa é a sentença transitada e julgado, condenatória, não havendo, não há, porque, segundo o que eu estou entendendo aqui da fala do Kim, necessidade, por parte do MBL, de aplicar qualquer sanção a membros que tenham essa postura. Mas se a gente pegar o histórico dos membros do MBL, dos que estão lá e dos que já passaram por lá, nós vamos ver que esse tipo de comportamento, se não especificamente esse, mas coisas extremamente reprováveis, que são impossíveis de ser justificadas, são toleradas. O que só corrobora a tese que está sendo objeto da tentativa de prova por parte do Glauber, que é classificar o Movimento Brasil Livre como um movimento extremista de direita. Com tudo de ruim que a gente pode associar a essa ideologia política. E se o movimento chegar à conclusão de que não há dúvida, não dá para refutar que ele escreveu isso? Ué, se for irrefutável, é porque é a condenação. Se é a condenação, ele vai ser expulso. Não estou falando de condenação judicial, que leva um tempo. Antes da condenação judicial. Como você comprova antes do Estado de Direito, deputado Glauber? Com uma perícia, por exemplo. Se a perícia confirmar a veracidade, ele é condenado. Se a perícia... Não, né, Kim? A gente faz de louco, né, Kim? O fato dele ter dito não quer dizer que o juiz vai interpretar que aquele dito ali é crime. Tem toda uma defesa, todo um debate, todo um julgamento a ser realizado em cima disso. O que o Glauber está justificando aqui é, tá, se ele fez, se ele escreveu isso não é passível de uma avaliação do MBL? Você tem que esperar a avaliação judicial disso. O fato disso ter ocorrido ou não permite ao MBL que o MBL se posicione contra esse tipo de fala. O que o Kim está dizendo é, o MBL não está nem aí. O MBL vai pensar nisso se esse cara for condenado pela justiça. Se ele não for, isso não é um problema para o MBL. Confirmar a veracidade, ele será expulso do movimento? Se a perícia confirmar a veracidade, ele vai ser condenado. É direta. Se ele for condenado, ele será expulso do movimento. A minha pergunta é direta. Eu não estou falando de condenação judicial. Se uma perícia for realizada, inclusive solicitada pelo Conselho de Ética, e ficar comprovado que ele escreveu isso num grupo de WhatsApp, ele vai ficar no MBL ou ele vai ser expulso do movimento? Se ele for condenado, ele será expulso do movimento. Condenado só pela justiça. Só pela justiça, para você só, é um detalhe. Vai condenado aguardar, pela justiça então, é um pequeno... Ainda que uma perícia comprove... Só ser condenado... Cara, eu não sei de onde é que tiraram que o Kim é um bom debatedor, cara. Na boa, eu não sei de onde é que tiraram isso, cara. Entendeu? Desvirtuando completamente aqui o que o Glauber Ainda que uma perícia comprove que ele escreveu esse tipo de mensagem num grupo de WhatsApp, os senhores vão esperar qualquer condenação fora das instâncias do movimento para que ele seja responsabilizado, é isso? Na justiça, claro. A minha pergunta é, integrantes do MBL só são responsabilizados em instâncias políticas administrativas depois que qualquer um dos seus membros seja julgado em definitivo
até a última instância pelos órgãos do judiciário? Dependendo da denúncia, dependendo da gravidade, sim. Em regra, sim. Aguardam a decisão judicial. Em regra, sim. É interessante, porque no espaço da Câmara dos Deputados e na discussão legislativa, os senhores quiseram terminar, por exemplo, com qualquer possibilidade de condenação a partir do trânsito em julgado. Ou seu movimento não foi um dos defensores da matéria que tratava da prisão em segunda instância? Sim, é um dos defensores. A análise de prova está esgotada, a nossa avaliação, trânsito em julgado. Não está. O senhor... Eu só queria dizer... Matéria de fato está esgotada, eu só queria dizer, sim, dependendo da execução da presidente, pena. Só queria dizer, presidente, que ali ele não está... A gente não vai esperar um Ele não recurso está fazendo- extraordinário para expulsar Ele o... não está fazendo uma afirmação qualquer que ele membro do não tem movimento. o conhecimento. Ele sabe do que ele está dizendo. Ele sabe que o senhor Gabriel Costenaro escreveu isso dentro de um grupo de WhatsApp. Mas existe uma decisão política de não retirá-lo do movimento. É isso. O senhor já sabia ou teve acesso em algum momento? Deputado Glauber, você não está aqui para me acusar de A nada. pergunta que eu faço é objetiva. Estou aqui para testemunhar sobre Em fatos. algum momento o senhor já tinha tido conhecimento dessa denúncia que está no boletim de ocorrência? Não. Hoje é a primeira vez que o senhor tem conhecimento disso? Sim. O senhor não sabia que o senhor Gabriel Costenaro tinha um boletim de ocorrência firmado pela ex-companheira contra ele? Não que eu me recorde. Olha, o tamanho do cinismo chama atenção, porque esse tema já foi discutido diversas vezes, inclusive pela própria testemunha. Ele já disse isso por diversas vezes que existia um boletim, tanto é que ele dizia, não se trata de violência doméstica, se trata de uma difamação. O senhor não sabia disso? Não. Presidente, não preciso mais fazer perguntas. Assim, na verdade é isso, é só pra desmascarar mesmo, tá? E desmontar a farsa que é o MBL, né? Aliás, vale a pena assistir esses vídeos aí, porque a Sâmia foi muito bem, Ivan Valente foi muito bem, o Pastor Henrique foi muito bem, a Erika Ailton foi muito bem. Assim, foi desmontada a farsa. Ficou muito claro que se trata de uma farsa para caçar o mandato de um deputado combativo. E que provavelmente é difícil de reverter. Mas Glauber não tem como perder. Porque se o Glauber perder, ficar 8 anos fora, o Glauber vai continuar sendo um militante político. E sai engrandecido disso. Perante sua base. Porque o que a base entende? O Glauber sacrificou o mandato pela sua honra e pelo enfrentamento que faz. E o Glauber é jovem, o Glauber vai voltar se quiser. E se não quiser, ele vai eleger outros. Ele vai continuar fazendo a luta política. Ele vai continuar sendo um militante político. Que na minha interpretação, ele já saiu vitorioso. Porque o que vai ficar na história é um deputado que peitou o presidente da Câmara, poderoso, que manipula bilhões com WhatsApp, com telefonemas. E que desmascarou essa farsa no Conselho de Ética e ainda de lambuja mostrou a verdadeira natureza do MBL. Então o Glauber já sai vencedor disso. Independente dele conseguir manter o mandato ou não. Presidente, deputado, o senhor se irritou quando eu te chamei de defensor do nazismo e disse, inclusive, que já tem um processo em relação a isso. Numa entrevista, num podcast com ampla repercussão, quando perguntado, abre aspas, você acha que é errado a Alemanha ter criminalizado o nazismo? Fecha aspas. A sua resposta foi, abre aspas, acho, fecha aspas. A pergunta que eu faço ao senhor, o senhor se arrepende dessa declaração? Não, porque o contexto da declaração foi justamente dizer que a melhor maneira de se combater o nazismo é a gente lembrando do que aconteceu, que é justamente isso que defende a comunidade judaica, é isso que defende o povo de Israel. Inclusive, eu estive em Israel, em Yad Vashem, conhecendo o Museu do Holocausto, e é essa maneira com que a própria população judaica entende que é a melhor para se impedir que essa tragédia, que é a maior tragédia da história da humanidade, se repita. Que a gente se lembre dos relatos, dos documentos históricos, que a gente tem acesso. Inclusive, você tem acesso às falas dos comandantes, dos generais nazistas no museu em Israel, justamente para você entender essa mentalidade e impedir que isso aconteça novamente em nosso país. Agora, o que não faz nenhum sentido, né? Tipo assim, você vai combater o nazismo tolerando a formatação e a militância, portanto, a existência, a operação de um partido nazista.
Porque os judeus falaram, gente, eu não preciso dizer o que determinados judeus estão fazendo, né? Especificamente os sionistas, né? Repetindo as piores práticas nazistas, né? Então a gente não... Isso é um argumento que escorrega para uma falácia de autoridade. Tipo, os judeus é que podem falar, aqueles que sofreram na pele o Holocausto. Olha, se sofrer na pele o Holocausto ensinasse alguma coisa, os sionistas não estariam repetindo agora o que Hitler fez. Quer dizer, não faz o menor sentido a argumentação do Kim. Sem dúvida nenhuma, eu me arrependo de não ter sido claro, né, em uma única frase, em uma única resposta, né, em uma única direção, e dar margem para que cortes maliciosos, como os que foram feitos contra mim nesse episódio, fossem feitos mais... Não é malicioso, Kim. Você não gosta, você fica ameaçando de processinho porque você falou, aí depois você não quer que as pessoas mostrem o que você falou. E bem lembrado, chat, assim, com certeza o Holocausto tá entre as coisas mais horríveis da história. Mas é complicado a gente dizer peremptoriamente que foi a maior tragédia da história. Porque se a gente comparar, por exemplo, em número de crianças e mulheres mortas em curto espaço de tempo, o que os sionistas estão fazendo em Gaza é pior. Se a gente comparar em volume de atrocidade, nada talvez supere a escravização dos africanos pelos europeus. A gente tem o episódio da fome produzida pela Inglaterra na Índia, que transferiu os grãos produzidos na Índia para a Inglaterra e matou as pessoas de fome lá na casa dos milhões. Quer dizer, tem muita coisa na história para a gente simplesmente apontar que esse especificamente é o maior dos flagelos. Tá? Também não é legal fazer o debate nesses termos. Felizmente, né, já está consagrado, né, na justiça que nunca defendi, né, o nazismo nessa entrevista, nesse podcast, nem legalização de partido nazista, e justamente por isso todos aqueles que me acusaram, como Vossa Excelência fez naquela ocasião, foram condenados. O senhor, logo depois, devido à ampla repercussão da sua manifestação, e a ampla repercussão foi contra o que disse o senhor e o que disse um dos interlocutores também que estava na mesa, ele inclusive foi retirado, né, do podcast que ele fazia parte, o senhor gravou um vídeo, então, de pedido de desculpas. Por que o senhor pediu desculpas? Pelo que eu acabei de dizer, por não me fazer claro numa única sentença e permitir que cortes maliciosos fossem feitos com a minha fala. O senhor conhece Vic Vanilla? Não conheço. O senhor conhece David Duke? Não conheço. Não me recordo. O senhor conhece Benjamin Pontes? Conheço. Qual é a sua relação com Benjamin Pontes? Benjamin Pontes, até onde eu sei, ele é um assessor do deputado Guto Zacarias, que é membro do Movimento Brasil Livre e deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo. Olha aí. Vou dizer para o senhor, então, quem é David Duke. Nascido no dia 1º de julho de 1950, é um supremacista branco, antissemita, político de extrema-direita, criminoso condenado, cavaleiro do Ku Klux Klan. Essa O parte é senhor boa. Benjamin Pontes, seu companheiro de movimento, estabelece relação política e pública com o senhor Vic Vanilla. E o senhor Duque está aqui numa das postagens feitas por ele e que foi curtida, celebrada, comemorada por Benjamin Pontes. Numa outra postagem, que eu vou entregar agora ao senhor, o senhor Benjamin Pontes também curte uma postagem de supremacismo branco. Esse membro do MBL, que o senhor conhece, curte essa postagem de supremacismo branco e troca mensagens com o Vic Vanilla em algumas outras postagens. Sabe o que me incomoda? Eu vou deixar ele continuar, mas me incomoda é a covardia. Os caras dão um guarda-chuva pra essa turma, tem proximidade com essa turma, mas não tem coragem de assumir. Saca? Eu sou comunista. Eu não preciso ter vergonha de defender os meus princípios ideológicos contra todas as críticas, contra todo o anticomunismo. Eu tô aqui para defender minha posição ideológica. Essa galera fica assim, não conheço, não sei, não fiz, não defendo. Aí você começa a mostrar as coisas. E eles ficam ali que nem um lambari ensaboado, escorrendo para um lado, escorrendo para o outro. Saca? Porque eles não têm condição de sustentar o que eles acreditam.
Porque é feio. Entendeu? Porque é moralmente reprovável. Essas ligações, sabe? Essas coisas, assim. E é um histórico longo do MBL. Uma perseguição ao Padre Júlio, por exemplo. Né? Enfim, tem outros exemplos. A gente tem que ter cuidado porque essa turma ainda faz assédio jurídico, né? Vou te processar, amigão. Não é assim? Que é a maneira da direita de calar o crítico. Entendeu? Os caras falam as merdas, fazem as merdas, mas se a gente trazer isso pro debate público, assédio jurídico, assédio econômico, né? Que é multa, é advogado, que a gente tem que mobilizar. E o objetivo é um só, é fazer que a gente não critique. Mas essa é a turma da liberdade de expressão, tá? Essa é a turma que defende que os nazistas têm que ter direito a ter um partido, porque afinal de contas é a liberdade de expressão, porque afinal de contas é a melhor maneira de combater o nazismo, como o Kim acabou de se explicar aqui. Agora, se eu criticar eles e incomodar eles, se eu disser, na minha interpretação aqui, esses caras aí gostam dos nazistas. Eu não disse isso, mas se eu disser, não, vou te processar, amigão. Tá entendendo? Isso pra mim tem um nome, chama covardia. Entendeu? Covardia. Lembrando aquilo que ele fazia. Eu peço, presidente, 30 segundos para entregar essas postagens à testemunha para que ele possa se pronunciar sobre elas. Presidente, para me manifestar sobre essas coisas, eu preciso ter acesso integral à publicação, à postagem, não simplesmente uma folha entregue pelo deputado Glauber Braga, mas já deixo de pronto que repreendo, né, e repudio qualquer tipo de curtida, de postagem, de apoio a qualquer publicação, a qualquer suporte a uma mentalidade de supremacismo branco, mesmo porque eu próprio seria, né, exterminado, eu sendo mestiço como sou, né, com ascendência indígena africana, com mãe... Não, sabe por quê? Você não é racializado no Brasil. Entendeu? O senhor não tinha conhecimento dessas postagens? Não. Eu vou ler a postagem. Uma delas. Em uma delas é uma fotografia do Duque, que o senhor Benjamin Ponte curtiu. Figura conhecida do supremacismo branco. Figura essa que o senhor acaba de dizer que é do Movimento Brasil Livre e do mandato de um vereador muito celebrado pelos senhores do Movimento Brasil Livre. Eu vou ler a outra postagem. Segundo projeções da própria ONU, até 2050 a população branca chegará à metade da concentração demográfica atual nos Estados Unidos. Donald Trump e diversas instituições sérias já se pronunciaram sobre o assunto. A matéria pode ser encontrada em jornais como The Guardian e até BBC. Alguns teóricos chamam isso de genocídio branco, que acontece em larga escala e motivado por uma agenda silenciosa de grupos que não posso mencionar aqui. Entre os mitos inventados pelos perseguidores da raça branca está, por exemplo, da responsabilidade pela escravidão, ou seja, uma falácia. Quando os brancos chegaram no continente africano, a escravidão já estava em curso há muitos séculos, bem como aconteceu em diversas outras civilizações sumeriana, babilônica, egípcia, grega, etrusca e até mesmo entre tribos indígenas americanas. A escravidão tem muito mais relação com a ignorância, ambição e crueldade de alguns seres humanos do que com contextos raciais genéricos em si, segundo grandes especialistas no assunto. A cada dia diminuímos em porcentagem demográfica, porque o mundo não enxerga o que estamos simplesmente desaparecendo. Quem fala sobre isso, conhecimento, história, verdade, e a fotografia é a fotografia de uma criança com uma camiseta conhecida do supremacismo branco. Essa é a postagem integral. O senhor condena essa postagem? Obviamente condeno. E não tenho a menor dúvida também de que Benjamin Pontes deve condenar, mesmo porque ele próprio trabalha e admira parlamentar negro do Movimento Brasil Livre, que é o deputado Guto Zacarias. Ele não só não condena, como ele curtiu a postagem, como curtiu a postagem também de Duque, um supremacista conhecido. Além de ter curtido a postagem, em outras postagens do senhor Vanilla, ele troca elogios. Se aquilo que eu estou dizendo, de que ele curtiu essa postagem, ficar comprovado por Vossa Excelência, qual é o tipo de tratamento que o MBL dará ao senhor Benjamin Ponte. Se comprovado. Se comprovado, nós vamos questionar o da razão do porquê. Ele vai ser expulso. Nós vamos questioná-lo. Nós vamos questioná-lo do porquê que ele fez isso. A minha pergunta é, vou reformular para ser mais objetivo. Vai. O senhor já conhece o inteiro teor da postagem. Sabendo do inteiro teor da postagem, o senhor viu, está na sua frente, está na sua mão. O senhor condenou essa postagem. A minha pergunta é, se ele de fato tiver feito isso, se o Movimento Brasil Livre vai expulsá-lo? Nós vamos questioná-lo. Antes de tomar qualquer medida, nós vamos buscar saber o porquê ele fez isso. Não pode adiantar, então, um processo de expulsão, porque vai se abrir um procedimento contra ele. Exato, como está sendo feito com você agora. Certo. Eu queria perguntar
ainda para o senhor se nessas postagens houve, por parte do Movimento Brasil Livre, que o senhor tenha conhecimento anteriormente, algum tipo de denúncia que tenha chegado ao movimento. Eu não sei se lá tem instância de direção, né? O senhor faz parte de alguma instância de direção do movimento? Sou um dos coordenadores nacionais do movimento. Os coordenadores, chegou alguma denúncia ao MBL da atuação desse militante que tem um papel importante, já que é assessor de um mandato parlamentar e conta com milhares de seguidores na rede? Qual será o contexto que deve ser analisado que justifique a pessoa curtir uma postagem supremacista? Eu queria entender qual o contexto que pode ter, né? Eu queria entender. Chegou alguma denúncia ao Movimento Brasil Livre sobre isso? Não que eu saiba. É de estranhar, presidente, é de estranhar, relator, porque essa postagem aqui já está disseminada nas redes sociais há bastante tempo. Chegou a mim. Chegou a vários parlamentares, a várias pessoas, mas a coordenação nacional do Movimento Brasil Livre ainda não tinha chegado. Nós vamos acompanhar esse caso de perto. Se Vossa Excelência e o Movimento Brasil Livre quer afirmar que não tem relação com grupos nazistas e supremacistas brancos, nós estamos aguardando ver qual é o procedimento que vai ser adotado em relação... O procedimento vai ser ele dizer que foi sem querer, será? Chat, não sei, cara. Não sei qual vai ser o procedimento, tá? Mas tá bom, galera, tá bom. Vou encerrar por aqui, falta só poucos segundos, acho que o melhor já deu, tá? O meu objetivo aqui era dar visibilidade pro desmonte que Glauber e outros deputados estão fazendo em relação à farsa montada pelo Arthur Lira no Conselho de Ética da Câmara, tá? Esse é o objetivo do meu vídeo aqui, tá? Bom, gente? E se você chegou aqui até o final, bacana, deixa teu like, comenta aqui embaixo, confere se tá inscrito, dá uma moral pra nós, beleza? Era isso hoje, falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.